Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao CR News. Hoje é quinta-feira, 12 de dezembro. E olha, vamos começar a edição de hoje falando que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, concedeu liminar que suspendeu os efeitos da sentença que tornava inelegível o vereador Maurício Gouveia, do PT. E com a decisão, os votos de Maurício deverão ser validados pelo Tribunal Superior Eleitoral, onde o recurso de sua candidatura se encontra e, por conta dessa validação, deverá haver uma recontagem de votos para vereador em Catanduva. E nessa recontagem, o vereador Maurício Gouveia deverá ser considerado eleito e será diplomado no próximo dia 19 de dezembro, o que fará com que venha assumir a cadeira no Legislativo em 2025. Então, com isso, o PT conta com uma cadeira a mais no Legislativo. Serão 3 cadeiras agora e o PL, então, perde uma. O Manuel Gol de Ouro não deverá assumir o Legislativo. Esta movimentação das cadeiras é algo que já era previsto porque Maurício concorreu à eleição municipal sob júdice e foi bem votado e aguardava uma resposta da Justiça por causa do processo criminal que ele respondia. O Conselho Municipal de Saúde realizou ontem, quarta-feira, a eleição para a presidência. Concorreram ao cargo o representante do Sindicato da Saúde, Fernando Vetteri, e o representante do Hospital Mahatma Gandhi, o Wanderson. E olha só, houve um empate na votação, 11-11, mas em caso de empate, ganha quem é a pessoa mais velha. Então, o novo presidente do Conselho Municipal de Saúde é Fernando Vetteri. Moradores do Jardim dos Coqueiros 1 e 2 procuraram o jornal para reclamar do mato alto e principalmente da água barrenta do clube de campo e pedem então o laudo da Secretaria de Meio Ambiente e da SAEC. Pedem então que os departamentos investiguem a água que está muito escura. O pedido foi até protocolado na Câmara Municipal e o vereador Marquinhos Ferreira utilizou a tribuna na última sessão para expor o caso. Eu recebi um pedido aqui de um grupo de moradores lá do Jardim dos Coqueiros, pedindo à Prefeitura, ao Meio Ambiente e à SAEC, providência na questão que tem um rio lá no fundo, uma lagoa, questão de mato, questão do barro. Hoje é uma água barrenta, uma água preta, e os moradores que ali residem, sempre aquela região foi um cartão postal de Catanduva, e hoje eles não podem dizer isso, porque ali está um desmanzelo. A administração tem que cuidar com carinho, porque ali moram famílias, e aquelas famílias também pagam os seus impostos, e não paga barato. Uma chácara ali, se eu não me engano, 7, 8 mil ali, esse é o clube de campo, a situação, e é ligado ali com um rio que passa nas costas do Jardim dos Coqueiros. Inclusive, eles estão pedindo melhoria e pedir um laudo, para a SAEC, para a Prefeitura, para o Meio Ambiente, para ver o que está acontecendo, se é falta de limpeza, alguma coisa está acontecendo, Isso é falta de zelo, todo mundo vê. E aquela região é uma região muito importante, mora muitos empresários, muitas pessoas decentes de nossa cidade, e eles não merecem passar por isso. Está feito o pedido desse vereador para essa comunidade que tanto merece o apoio da administração pública. A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, deu início à limpeza compulsória em terrenos e imóveis abandonados em toda a cidade.
o serviço aplica-se aos imóveis onde for constatada a falta de manutenção. As áreas que estiverem em estado de abandono serão limpas e os proprietários autuados de acordo com a Lei Municipal número 893/17. A legislação também prevê que a Prefeitura faça a fiscalização de áreas que não estejam no cronograma e que necessitam de urgência na limpeza, devido ao risco de trazer doenças para a população. As denúncias podem ser feitas por meio do aplicativo da ouvidoria e também pelo telefone 0800 772 9152. E o deputado estadual Tomé Abduche, do Republicanos, está na cidade para participar de alguns eventos hoje e amanhã. O deputado está na política desde 2011 na organização do Movimento nas Ruas, que é responsável pelas principais manifestações da direita contra a corrupção e a impunidade. Na televisão, Tomé Abduche estreou como comentarista político na CNN Brasil. Logo após, surgiu com participações na TV Gazeta e Jovem Pan News. Um dos lemas que norteiam o deputado é a importância de ter princípios e valores, o que está em escassez no Brasil. Conservador nos costumes e liberal na economia, o vice-líder do Tarcísio na Assembleia Legislativa de São Paulo é defensor dos valores de Deus, pátria, família e liberdade. Deputado, em suas pautas, ele defende o agro, tem alguns projetos de lei voltados ao homem do campo e nós vamos então conversar um pouquinho com o deputado. Deputado, seja bem-vindo, tudo bem com você? Uma ótima noite. Tudo bem, Natália, é um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente agradece a sua presença. Deputado, fala um pouquinho aí das suas pautas, você defende o agro, o homem do campo, tem alguns projetos importantes voltados ao agro, ao campo. Olha, Natália, o agronegócio é o grande orgulho que nós temos no Brasil. São aquelas pessoas que acordam cedo, que trabalham, que lutam, que geram riqueza, que empregam e que alimentam grande parte do mundo. E nós precisamos defender o agronegócio. Nós sabemos que esse atual governo federal, ele não é favorável ao agro, ele chama o agro de fascista, coisa que nos ataca de uma maneira profunda, mesmo porque o crescimento do Brasil nos últimos 2 anos, que nós estamos tendo ano a ano, é muito por conta do agro. Nos 2%, nos 3% que nós crescemos no ano passado, 2% foi por conta do agronegócio. Então nós temos que ter uma política muito forte de poder combater invasões de propriedade privada, nós temos que ter incentivo para o agro, nós temos que ter financiamento e mais do que tudo, nós não podemos permitir que eles invadam as propriedades. E aqui no estado de São Paulo, com o nosso governador Tarcísio de Freitas, com o nosso secretário Derrite, a gente percebe que está tendo uma mão muito forte para evitar que esses absurdos aconteçam. Bom, vamos falar também de política. Passadas as eleições municipais, as pessoas já estão de olho nas eleições 2026. Sim. A movimentação aí da direita, como que você avalia? Porque a gente viu, por exemplo, que nessas eleições municipais, poucos prefeitos da esquerda conseguiram se eleger. Essa é uma grande realidade, não só no Brasil, no mundo todo. Todas essas pautas progressistas, ideologia de gênero, linguagem neutra, esses ataques à família, esses ataques à propriedade privada, a economia que está indo mal na grande maioria dos países onde a esquerda hoje está no poder, faz com que a população passe a prestar muita atenção e entender que a direita, quando teve a gestão passada do governo Bolsonaro, trouxe benefícios enormes para o Brasil. Nós tivemos o fim da política de coalizão, que nada mais era do que entregar ministérios de porteira fechado para partidos políticos. Com isso, colocamos pessoas técnicas, nós passamos a ter as estatais bem administradas, o país voltou a dar lucro, e mesmo passando uma das piores crises sanitárias da história do mundo, nós saímos dela ainda com o Brasil com caixa. Olha só o que faz a competência quando você coloca pessoas que estão preparadas para administrar o Brasil. Já com o retorno da esquerda, o que nós estamos vendo? As mesmas coisas acontecerem que nós vimos lá atrás. As mesmas pessoas cometendo as mesmas ações nos mesmos ministérios. Então nós estamos vendo um monte de acusações de crimes de corrupção. Nós estamos vendo o caixa do Brasil cada vez ficar menor. Nós estamos vendo que não há equilíbrio fiscal porque eles inflaram o tamanho do Estado novamente, ou seja, o Estado gasta mais do que ele ganha. Então as contas públicas não se equilibram. Com isso, a taxa de juros acaba subindo muito, o dólar estoura. Com isso, a gente percebe o custo da gasolina aumentando. Com o custo da gasolina aumentando, nós não temos mais aquela facilidade dos custos de transporte
que diretamente faz com que o valor de qualquer produto, seja da carne, seja da soja, seja dos legumes, seja da cesta básica, possa ser equilibrado. Então está tudo subindo no Brasil por conta de uma incompetência desse governo. E com tudo isso, nós estamos vendo a direita crescer muito. Mais de 82% dos prefeitos de todo o país são de centro-direita ou de direita, que demonstra que a direita está forte, que a direita volta com toda a força daqui a 2 anos, 2026. Como que você vê aí a formação da direita? Você acha que eles estão um pouco mais unidos do que nas últimas eleições? Não tem e a gente vê também que tem algumas pessoas que são oportunistas, né? Que se dizem de direita e entram aí na onda para se eleger. Essas vão sempre existir, né? O oportunismo faz parte do mundo, mas nós já estamos muito atentos a quem são esses oportunistas. Nós tivemos lá atrás alguns oportunistas, como nós vimos, Joyce Hasselman, Frota, entre outros, que se utilizaram da direita para poderem se eleger e quando entraram para o governo mostraram que, na verdade, não era direita. A direita está amadurecendo, a direita é muito nova no Brasil, nós formamos essa direita agora muito recente e hoje eu digo com muita propriedade, nós somos mais de 60 milhões de brasileiros de direita, conservadores, que sabem o que aconteceu no Brasil passado, que têm princípios e valores e que quer ver esse país voltar para as mãos das pessoas de bem. Então eu tenho certeza que essa união toda e a força dessa população vai fazer com que 2026 tenha de novo um presidente de direita. Falando em presidente, como que você vê então Bolsonaro aí? Você acha que ele vai conseguir reverter? Catanduva aqui, 70% da população votou em Bolsonaro. Você acha que ele vai conseguir reverter essa inelegibilidade, se candidatar em 2026? Ou se não, qual o candidato que você acredita que poderia entrar, substituir aí Bolsonaro? O nosso grande líder da direita é e sempre será o presidente Jair Bolsonaro. É por conta dele que nós formamos a direita e ele deveria sim ser o candidato a presidente do país. Agora, nós sabemos que o jogo é bruto. Eles não querem mais o Bolsonaro. Por que eles não querem o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro, ele tem a mão forte. O Bolsonaro, ele quebra aquela política, como eu já disse, de entregar ministérios de porteira fechada para partidos políticos. O Bolsonaro, ele fez um estrago na velha política. Ou seja, ele trabalhou a favor da população. Então eles vão continuar fazendo de tudo para que o presidente Bolsonaro não possa ser o próximo candidato, simplesmente por conta de uma reunião com embaixadores. Olha o absurdo disso. E o presidente atual, que lá atrás foi acusado e condenado por crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e todos aqueles absurdos que nós vimos no Brasil, dinheiro que foi recuperado, bilhões e bilhões que voltaram, tudo ali voltou para estaca zero por conta de terem tirado a competência da 13ª Vara de Curitiba. Olha só, dizem que aquela vara não era a vara adequada para julgar tudo aquilo. Então tudo aquilo pega e volta a estaca zero. E agora, né, com alguns anos passados, eles estão colocando todos de volta para as ruas e estão acabando com todos os processos. Ou seja, não há justiça no Brasil. Esse é o sentimento de cada um de nós brasileiros. Agora, se nós realmente tivéssemos uma justiça forte no Brasil, nós teríamos sim o presidente Jair Bolsonaro com condição de se candidatar. Mas a gente tem muita dúvida do que vem pela frente. Vamos trabalhar por isso, vamos colocar pressão popular. Pois bem, se eventualmente nós não tivermos o presidente Jair Bolsonaro, eu creio que nós temos alguns nomes. Um dos grandes nomes é o governador Tarcísio, mas nós também temos Ratinho Júnior, nós temos Zema, né? E nós temos aí pessoas que são muito preparadas da direita, que ainda podem estarem aparecendo, essas pessoas que fazem parte desse grupo político para representar o Brasil em 2026. Mas a minha grande vontade é que seja o nosso maior líder, que é o presidente Jair Bolsonaro. Bom, você falou do Tarcísio, como que você avalia aí o governo estadual hoje? O Tarcísio é uma das pessoas mais incríveis e maravilhosas que eu conheci na minha vida na área de gestão pública. Ele é muito competente, ele é focado, ele é determinado, ele tem uma capacidade de assimilar informações como eu nunca vi e está fazendo um trabalho excepcional. Está diminuindo o tamanho do Estado, está colocando energia nas nossas polícias, essas polícias que nunca foram valorizadas e que hoje são. E a gente percebe os índices do Estado de São Paulo sendo os melhores índices de segurança pública do Brasil. Temos muito ainda a fazer pela frente, principalmente com essa audiência de custódia, a qual as pessoas são presas e são soltas no dia seguinte. Mas nós sabemos que nós já caminhamos muito. Nós pegamos um estado que não tinha gestão, um estado que não tinha nenhum departamento pessoal para que a gente pudesse compreender quais eram as contas reais do estado. Sabe aquela empresa que você tem que fechar a conta e entender o quanto ela custa? Nós trabalhamos muito para poder organizar tudo isso e eu vejo um estado de São Paulo crescendo, um estado de São Paulo investindo, um estado de São Paulo com princípios e valores no governo, com pessoas que representam a sociedade. Então eu só tenho coisas boas a falar do nosso querido governador Tarcísio de Freitas. Você mencionou aí a polícia, como que você vê sobre as câmeras nos uniformes aí da PM?
Olha, as câmeras nos uniformes, vamos pegar como base os Estados Unidos. Lá os policiais utilizam essas câmeras. Só que o policial liga e desliga a câmera no momento que ele quer. A câmera está ali para poder defender o policial. E não simplesmente para que eles peguem imagens que são desconstruídas e tiradas de contexto para que os policiais sejam atacados. Nós não podemos ter no país esse desrespeito com a polícia por parte de grande parte dessa mídia esquerdista e por parte, né, desse conluio de esquerda aqui no país, tentando colocar o policial como criminoso. Nós temos mais de 90 mil homens somente na Polícia Militar do Estado de São Paulo e a grande maioria pessoas de bem, pessoas que acordam dispostos a defender a vida de qualquer um de nós. Essa pessoa que se coloca à frente para poder salvar as nossas vidas, que fazem um trabalho excepcional e que foram, muitos anos passados, esquecidos pelos governos e hoje são valorizados. Agora, no universo de 90 mil homens, com mais de 300 mil operações que acontecem todos os meses, quando você tem uma operação que ela sai um pouco do contexto do que se espera, nós não podemos julgar toda a corporação por conta de uma ação isolada. E é o que eles tentam fazer. Aí eu pergunto, sem as polícias, quem vai defender o cidadão de bem? Então nós vamos atacar as polícias? E a audiência de custódia é algo que me machuca muito. Porque veja só, a concepção da audiência de custódia inicialmente, ela foi positiva. O que era a audiência de custódia? Pessoas que eram réus primários, ou seja, nunca cometeram nenhum crime. Quando cometem um pequeno crime de baixo grau ostensivo, ou seja, vou pegar aqui de uma maneira muito simples. No supermercado, alguém foi lá e furtou alguma coisa. Essa pessoa é presa. Você não vai pegar essa pessoa e colocar ela dentro de uma cadeia junto com um monte de criminosos de alta periculosidade. Sim. Então aquela pessoa na audiência de custódia, como ela é réu primário, ela passa a ter mais uma chance, ela vai responder pelo crime, mas não dentro da cadeia. Agora, quando essa pessoa comete um crime, no dia seguinte ela comete mais um e é solta, depois ela vai lá e quebra o vidro de um carro, depois ela vai lá e invade uma casa, depois ela vai lá e rouba uma loja, e no dia seguinte ela é solta, nós começamos a compreender que eles desconfiguraram a audiência de custódia. E são esses mesmos criminosos que em algum momento enfiam a faca no pescoço de alguém, que assassinam alguém. Então, quando você tem, como aconteceu, vou pegar um número do estado de São Paulo, dentro da cidade de São Paulo, mais de 1.500 pessoas foram presas nos últimos 30 dias na região da Cracolândia. Dessas, mais de 50% foram soltas no dia seguinte, pela audiência de custódia. E das que ficaram presas e que foram julgadas e condenadas na cadeia, depois de poucos meses, foram colocadas em liberdade pelo regime aberto ou semiaberto. Ou seja, ninguém vai preso. Como que a gente pode culpar as nossas polícias, que colocam a sua vida em risco para prender alguém e aquele criminoso muitas vezes vai para casa antes do policial que tem que ir lá declarar a ocorrência? Então, ou seja, há uma inversão de valores, Natália, muito grave acontecendo. Né? Infelizmente. E depende muito do quê? Das nossas leis que vêm lá de Brasília. Enquanto nós não mudarmos nossas leis, a gente vai continuar, como dizem, né, popularmente os policiais, enxugando gelo. A gente viu aí esse caso do policial que jogou o rapaz da ponte, né? Então é todo um comando que é ali, que eles não falam de um caso, né, isolado, mas todo um comando, né, infelizmente. Então realmente, ali foi uma ação policial que deu errada. Exatamente. E aquele policial, ele tem que ser julgado e tem que ser condenado, não há dúvida disso. Agora, o policial do GAT, agora há pouco, que salvou um garotinho de 7 anos, que estava com uma faca no pescoço há horas, com um pai que estava totalmente, a gente não sabe se estava drogado ou alcoolizado, ninguém fala nada. Na Avenida Paulista, aquela ação que aconteceu agora que foi impecável, que tinha uma moça com uma faca, né, segurando uma senhora, que houve uma ação impecável. Ações que nós vemos todos os dias, né, como a polícia militar é simpática, como eles são educados, como eles ajudam as pessoas, como eles salvam vidas todos os dias. Agora, quando você entra numa comunidade e você tem lá em cima um fuzil apontado para você com uma mira laser dando tiro, o que eles esperam que eles façam? Que eles entrem lá com todo aquele cuidado do mundo? Eles estão ali em um momento de guerra. E acontece, eventualmente, de uma bala perdida, infelizmente, está causando, né, a morte de alguma pessoa ou machucando alguma pessoa. Mas aquilo ocorre não por conta do policial, aquilo ocorre por conta do crime organizado que está muito preparado para poder atacar os policiais. E eles pegam uma situação dessa, que é uma situação praticamente de guerra civil, e colocam tudo isso contra o policial. E utilizam as câmeras para poder o quê? Criminalizar o policial. Então, como eu dizia, nos Estados Unidos, essa câmera ela é feita para poder proteger o policial. Quando ele se sente no momento de risco, ele liga a câmera para a proteção dele. Exato. Ou seja, tá tudo errado. Esse caso que eu mencionei aí do policial que atirou o rapaz aí da ponte,
E se você vê os comentários, a polícia é que não presta, né? Eles pegam um caso, isolado. então, isso, e aí a gente vê os comentários das pessoas, não temos mais que ter a polícia nesse nível, né? E aí a gente sabe que a polícia veio aqui para nos proteger, Natália, a polícia é o orgulho da nação brasileira. Nós temos que respeitar esses grandes homens e mulheres que todos os dias acordam para dar a vida por nós. E eu sempre digo, quando você encontrar um policial, aperte a mão dele e diga: eu sinto muito orgulho de você. Nós precisamos defender os nossos policiais. Porque em todas as profissões há aquela pessoa que erra e que, infelizmente, né, mancha aí toda a categoria, né? Vamos falar também um pouquinho dos celulares, que tem aquela lei que é proibido, então, levar celular até a escola. O que você achou dessa lei? Olha, é muito delicada essa lei, né? Nós sabemos que nós estamos passando um problema muito grave em todo o mundo por conta dos telefones. As crianças estão ficando doentes, aquilo faz com que a criança tenha muita ansiedade, ela começa a desenvolver crises de pânico ainda muito cedo. Então nós temos que ter muita atenção em relação ao uso, né, indiscriminado do telefone celular. Já dentro das escolas, quando a criança está dentro da sala de aula utilizando o telefone celular e não está prestando atenção na aula, também é uma coisa muito grave. Além disso, eles ficam conversando entre eles e não tendo, né, aquele tempo e atenção necessária para poder aprender. Então eu vejo de uma maneira muito positiva que não se permita que se utilize o telefone dentro da sala de aula quando o professor está dando aula. Agora, a utilização do telefone também tem um outro lado. Ele traz um pouco mais de segurança para o pai do aluno, que pode ligar para o filho. Então, é uma coisa que a gente tem que ter, eu acho que o bom senso para poder estar tomando a decisão assertiva. Dentro da sala de aula, telefone celular não combina, a não ser que ele esteja sendo utilizado, ou mesmo um tablet, para se fazer a lição de casa ou para poder estar aprendendo qualquer tipo de conteúdo pedagógico da própria escola. Você acha que hoje os conteúdos pedagógicos eles deveriam estar, por exemplo, em tablets? Porque a gente vê muitos pais reclamando o tanto de material que o filho leva hoje para a escola, que poderia ser mais fácil, mais acessível através de um tablet. Hoje nós temos, né, a grande parte dos materiais pedagógicos em tablets. Nós temos hoje um programa de gestão, que é um BI, que foi colocado pelo governo do estado de São Paulo, que é maravilhoso, onde nós podemos compreender todo o caminho do aluno, desde a hora que ele sai de casa, no momento que ele entra na escola, no momento que ele está fazendo a sua refeição, como que está, inclusive, a evasão escolar, ou seja, se ele foi para a sala de aula ou não, como está a evasão escolar do próprio professor. Tudo isso traz uma facilidade de tomada de decisão. Então esses tablets já existem, mas o papel físico também é muito bom. Então nós temos que mesclar um pouco quais são as atividades importantes serem feitas no tablet e quais são as atividades que serão importantes ter alguma coisa física. Agora, nós temos um mundo moderno, um mundo com muita tecnologia, e essa tecnologia, como eu já expliquei, é o que traz para nós a possibilidade do controle e da tomada de decisão. Se você, em algum momento, Natália, quiser visitar a Secretaria de Educação e compreender um pouco o que é esse BI e poder mostrar para esse teu público, né? Você tem um público muito grande aqui na região de Catanduva e toda a região, seria muito importante, pois pela primeira vez nós estamos tendo um trabalho muito efetivo pela educação. Essa educação que ficou abandonada nos últimos 20 anos. Então nós recebemos escolas totalmente sucateadas. Para você ter uma ideia, mais de 2.000 escolas estavam num estado assim deplorável. E entre elas, 400 deviam estar fechadas. Tetos caindo, falta de manutenção, falta de respeito com o dinheiro público. E com a entrada do governador Tarcísio de Freitas e do nosso secretário Feder, muita coisa já mudou. Só que é tanta coisa para fazer que ainda nós temos a esquerda militante, que foi quem atuou lá atrás, cuidando dessas escolas, e muitos ainda estão cuidando, né, do ensino, a gente sabe em grande parte do país, eles só sabem bater para poder justificar a incompetência que eles tiveram no passado. Mas nós estamos caminhando num ritmo muito acelerado para que a gente possa melhorar a educação dentro do nosso estado. Falando ainda em educação, você acha que é importante ter empreendedorismo e política na sala de aula? Claro, empreendedorismo não tenho dúvida, com certeza. O empreendedorismo é algo que o aluno precisa aprender, porque nós não geramos riqueza num país sem empreendedorismo. Né? O que produz o Estado? Nada. Quem produz é o empreendedor. É a pessoa que acorda, que toma risco, que coloca o seu patrimônio em risco para poder correr atrás de um sonho que é empreender, que é montar um negócio. Quando ele monta esse negócio começa a caminhar e dar certo, as pessoas passam a ter salário, passam a consumir. Se a empresa cresce, ela vai desenvolvendo e criando níveis de hierarquia na empresa com salários maiores. E tudo isso faz com que desenvolva o país, inclusive com a própria arrecadação de impostos. Então, é muito importante o empreendedorismo. Agora, a política não deve ser discutida na escola. Política é uma questão que deve ser discutida dentro de casa. Você até pode
dar uma noção do que significa a política, de como funcionam os três poderes, o que é um tribunal de justiça, o que é um tribunal de contas, o que é um ministério público, trazer para a criança a vontade de compreender o que é a política. Agora, direcionar de maneira ideológica a política, que é o que acontece na maioria das escolas, esses professorzinhos que estão destruindo a cabeça dos nossos jovens, isso é um grande absurdo e nós não podemos permitir que isso aconteça aqui no estado de São Paulo de maneira nenhuma. Infelizmente a gente vê as universidades aí com muitos militantes dentro de sala de aula, né? Que é preocupante. Eles foram formados para serem militantes. Eles acreditam que estão lutando por alguma coisa que na verdade não existe. É uma loucura, eu percebo muito quando nós temos pautas dentro da Assembleia Legislativa e votações importantes. Agora na Assembleia nós tivemos que fazer uma reconfiguração de todo o valor que o Estado tem para poder investir. Então veja só, nós temos uma população que está envelhecendo no Brasil inteiro. Então a pirâmide mostra que existe um número de idosos muito maior do que o número de jovens. Ou seja, os hospitais estão recebendo muito mais pessoas e as escolas estão com um número de matrícula muito menor. Então o governador Tarcísio, ele propôs um projeto de lei que poderia ter 5% do valor da educação flexibilizado, caso necessário, para ser utilizado na saúde. Nós tivemos uma militância dentro da Assembleia, Natália, que você não pode imaginar. E aqueles jovens estavam lá gritando, levantando seus punhos, brigando com os policiais, atacando todo mundo, agredindo os deputados, não sabiam nem o que eles estavam fazendo lá. Eles não têm intelecto para poder compreender o que está acontecendo. Só que eles têm uma liderança muito forte que passa para eles um pedaço da realidade e eles acreditam dentro daquele mundo da esquerda que estão lutando por algo. E eles acabam perdendo as suas vidas. Eles acabam perdendo uma etapa muito importante, que é a etapa de você adquirir conhecimento, de você começar o seu primeiro emprego, de você lutar por algo, de você gerar receita para poder fazer com que a gente distribua riqueza no Brasil. Isso não acontece por conta deles estarem de maneira ideológica direcionando os nossos alunos. É exatamente isso. Por isso que a educação é tão importante, né? Bom, você estará em Catanduva hoje e até amanhã. Hoje até amanhã. Vai ficar aqui na cidade. Vou ficar na cidade. Eu tenho muito prazer de rodar o interior de São Paulo, porque o interior ele remete ao que eu tenho dentro da minha casa, que é a família, sabe? É pai, é filho, é amor, pessoas que desejam o bem para os outros, que querem uma sociedade saudável, que acordam cedo, que trabalham. Então toda vez que eu venho para o interior, o meu coração ele se enche de alegria e olha, a cidade de Catanduva é uma cidade maravilhosa. As pessoas aqui são pessoas que orgulham, né, a todos nós no país inteiro, principalmente quando nós temos mais de 70% da cidade como conservadores, que é o que a gente espera. Famílias, é o que tem de mais importante para que a gente possa ter uma sociedade saudável e em desenvolvimento. E eu não poderia deixar de mandar um abraço para o Búfalo Bill. Né? Com certeza. Que é o que está trazendo o deputado aqui, levando para vários lugares hoje, amanhã. O Búfalo está aqui. Búfalo, vem aqui dar um oi aqui para o pessoal, por favor. O nosso locutor mais amado do Brasil, locutor de rodeio, Búfalo Bill. Ei, Búfalo. Olha lá ele. Pessoal, tudo bem? É um prazer, viu, estar aqui com você nesse programa maravilhoso. Obrigada, você Bill. Aí desbravando fronteiras aí e trazendo esse cara aqui que dispensa comentários. Só de chegar perto dele, eu me sinto bem suave. É o cara do bem. Tá certo. É o cara do bem. É o amigo do agro. Esse é o amigo do agro, pode ter certeza, vocês do interior, pode ter certeza que você que é também aí, que ama aquilo que a gente preserva, que é a família, que é Deus, pode ter certeza que nós temos um cara na Lesp que luta muito por todos nós, pode ter certeza. Entra aí para conhecer nas redes sociais do Tomé Abduche aí, que vocês vão conhecer um cara que dispensa comentários. É isso mesmo. E vão ver o tanto que o Búfalo Bill fala a verdade. Tá certo. Muito obrigada, Bill, por trazer o deputado hoje aqui. Muito obrigada, deputada. Adorei a visita, a participação também, aqui no Olha, jornal. Eu queria parabenizar vocês por esse trabalho Obrigada. maravilhoso de jornalismo que vocês têm feito, né, aqui em Catanduva, no interior, para poder levar a verdade para a sociedade. As pessoas não têm mais como receber narrativas, falsas narrativas do que acontece no país. E pessoas com a sua coragem é o que nos enche de orgulho. Eu queria fazer um pedido, Búfalo. Faz um grito de guerra para nós aí, vai. Vamos fazer o seguinte. No lugar de eu fazer. Não faz isso comigo. No lugar de eu não. fazer. Eu prefiro, Ai, meu Deus do céu. Eu prefiro fazer uma coisa aí que eu acho super legal. Diferente. Porque Búfalo todo mundo sabe, conhece no rodeio, sabe que fala verso, montarias. Agora, ver isso aqui, ó, vocês nunca viram um deputado fazer, quer ver? Por isso que eu sempre falo no programa Búfalo Bill, o deputado simplão.
Porque ele é simprão, é raiz. Quer ver só? Oh, meu Deus do céu. Vai oh, meu Deus do passar, céu. olha lá. Olha só, lá. com esse narigão aqui fica até difícil, né? O que você quer que eu faça? Eu quero que você mande um verso aí. Ah, rapaz, vou até levantar aqui. Aquele, Go, go. no estilo Vamos lá. do cowboy. Vai. Se o mundo acabar em barranco, eu vou morrer encostado. Se o mundo acabar em uísque, eu vou morrer embriagado. Se o mundo acabar em mulher, que seja hoje, eu vou morrer apaixonado. Olha só. Segura, peão! Aê. Valeu, Nath. Sabe ou não Obrigado. sabe? Você viu só? Muito Cara, obrigada. o cara é raiz, é amigo do agro. Esse você pode confiar. Muito obrigada. Uma ótima noite. Obrigado, Valeu. Natália. Um abraço a todos. E nós temos mostrado aqui a situação de algumas ruas da cidade que estão em péssimo estado de conservação. Na Rua Viçosa, no Jardim Santa Paula, que nós já mostramos aqui na segunda-feira, a rua cheia de buracos. Na terça-feira, o pessoal da Secretaria Municipal de Obras resolveu o problema, né? Temporariamente, pelo menos, tapou ali os buracos e resolveu o problema dos moradores. Mas os moradores do bairro, do Jardim Santa Paula, mandaram mais vídeos indignados porque há buracos em todas as ruas do bairro. Então, olha só, nós recebemos aí essas imagens da rua Miraí. Olha a situação, além do asfalto que precisa urgentemente de um recape, tem ainda o problema de mato alto. Na rua Abaeté, nem dá para falar que isso aí é um asfalto. A situação está caótica, o asfalto que restou aí está esfarelando, tem mais buraco e terra do que asfalto. E os moradores reclamam porque o IPTU já está batendo na porta da casa dos moradores. Tem gente que paga entre R$1.000 e R$1.500 de IPTU e eles exigem que o repasse do imposto seja feito aos moradores através de um asfalto de qualidade. E a caravana de Natal da empresa Água Mineral Ibirá vai passar amanhã por Elisiário e Catanduva. Os caminhões iluminados devem passar pela Rua Olímpia, Avenida São Domingos, Rua Ceará, Rua Brasil, 15 de novembro, Rua Guido Girol, Rua Mococa, Avenida Teodoro Rosa Filho e Engenheiro Nelson Machado. No dia 20, os caminhões devem passar por Mirassol e São José do Rio Preto. E a Rumo, concessionária de ferrovias do país, em parceria com a Prefeitura de Catanduva, realizou a entrega do primeiro viário da cidade na tarde de hoje, quinta-feira. A obra faz parte das soluções integradas para a cidade, um amplo conjunto de intervenções que inclui desde viadutos, passarelas, entre outras melhorias, para separar completamente o tráfego ferroviário do trânsito de carros e motos e do fluxo de pedestres, promovendo aí segurança e fluidez urbana. A entrega oficial aconteceu na Avenida Los Angeles, próximo à UPA, e contou com a presença do prefeito Padre Osvaldo e também da gerente de Relações Institucionais e Governamentais da Rumo, Giana Custódio. Bom, eu gostaria, primeiro, boa tarde a todos. Representando a Rumo, a gente fica muito feliz de fazer essa primeira entrega, né, de muitas obras. Eu acho que foram muitas conversas, muitas reuniões para tentar trazer o que ficaria melhor para a cidade, né? Então esse que foi o intuito dessas obras, de melhorar a mobilidade urbana, trazendo segurança para toda a população. Então, quando a gente começou a falar, né, falava-se muito em contorno ferroviário vai resolver. Só que a gente, à medida que foi pegando outros exemplos aqui no Brasil e até fora, para buscar uma alternativa que seria melhor, a gente viu que não seria um contorno que resolveria, né? Seria uma questão de tempo até que a cidade crescesse ao entorno da ferrovia, porque a ferrovia é um indutor de crescimento. O Natal está chegando e o Empório Abadesco tem tudo o que você precisa para celebrar as festas de final de ano em grande estilo, com uma imensa variedade em vinhos, espumantes e bebidas nacionais e importadas, além de mercearia importada com frutas secas, bacalhau, antepastos, patês, azeites trufados, aperitivos e tábuas de frios.
kits de espumantes e cestas especiais para presente. No Empório Abadesco você encontra os melhores panetones. Venha conhecer nossos produtos. Empório Abadesco, Rua Sergipe, esquina com a 13 de maio e com estacionamento próprio. O Ministério Público pediu que a Secretaria Estadual de Saúde informe as vigilâncias municipais sobre a necessidade de recolher 2 lotes de leites adulterados. São produtos embalados pela empresa Gelate, alvo da Operação Leite Compensado na manhã desta quarta-feira. E conforme o promotor Alcindo Bastos, outras amostras serão analisadas ao longo do dia e mais lotes podem ser identificados. Isso vai ser disseminado para as vigilâncias municipais para que esses identificados por lote e validade sejam retirados dos mercados. Nestes 2 lotes foi identificada a presença de soda cáustica. O produto ele é usado para camuflar o leite azedo que deveria ser descartado. A investigação também apurou que a Gelate, com o uso de outras marcas, a Agrovita, vendia os produtos para prefeituras do Rio Grande do Sul. 4 pessoas ligadas à empresa foram presas até o momento e a ação corresponde à 13ª fase da Operação Leite Compensado. E olha só, de acordo com o Ministério Público, a investigação indica que houve a adição da soda cáustica e água oxigenada em produtos como leite UHT, leite em pó e compostos lácteos. Os promotores descobriram depósitos clandestinos onde seriam reaproveitadas toneladas de leite em pó vencido. O leite era distribuído em merenda escolar e também supermercados e ainda era exportado para a Venezuela. A Gelate afirmou que as suspeitas de irregularidade são infundadas e que permanece à disposição para demonstrar a excelência dos produtos e o cuidado na elaboração e decidiu paralisar as atividades temporariamente. O PAI é um plano de assistência familiar criado para amenizar as dificuldades num dos momentos mais difíceis enfrentados pelo ser humano, ou seja, a perda de um ente querido. Entretanto, o PAI oferece muitos outros benefícios para seus associados, entre eles a FarmaPai. A FarmaPai está em local de fácil acesso, no centro de Catanduva, com estacionamento próprio. A farmácia faz aplicação de injetáveis e aferição de pressão arterial. Parcela o pagamento da compra no cartão de crédito e faz entrega gratuita. Os medicamentos, principalmente os genéricos e similares, estão sempre com preços super especiais para quem é associado do PAI. A FarmaPai conta ainda com perfumaria e linhas infantil e geriátrica. Na Clínica PAI, associados e não associados do plano têm atendimento médico e odontológico de alta qualidade, com um quadro clínico próprio, formado por especialistas de diversas áreas. A clínica oferece tratamento odontológico em consultórios próprios em diversas especialidades e mantém sala com serviços de raio-x. O PAI oferece um convênio com um grande número de médicos em condições especiais. O atendimento é feito na Clínica PAI e nos consultórios próprios dos médicos em Catanduva e região. A clínica tem ainda sala para procedimentos cirúrgicos de pequeno porte e aparelho de eletrocardiograma. O associado pode contar com exames radiológicos e serviços complementares de diagnóstico executados em laboratórios conveniados. O PAI tem ainda ambulância não emergencial, um serviço agendado com antecedência, disponível a todos os associados. Estão também ao alcance de todos equipamentos utilizados na recuperação de pacientes, como cadeiras de rodas, andadores, muletas e camas hospitalares. Por fim, em caso de falecimento, o PAI dá total apoio ao associado e à sua família, para que ninguém se preocupe com providências administrativas e financeiras relativas aos serviços funerários.
O PAI oferece gratuitamente funeral completo e auxilia em todas as providências para o atestado de óbito. O plano mantém convênio com o cemitério Jardim Monsenhor Albino para a realização de velório e sepultamento. O cemitério acaba de inaugurar seu novo velório, um espaço acolhedor e confortável. Conheça o plano empresarial do PAI. A vida é melhor para quem tem PAI. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.